Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Eu quero convidá-los a todos para que vocês venham participar dos nossos cultos. Hoje mesmo, domingo, nós temos daqui a pouco, às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E logo mais à noite temos, às 18 horas, o nosso culto. E vocês são os nossos convidados especiais para estar conosco. Venha participar, venha estar conosco, porque de certo Deus tem bênção para cada um de nós. Tá certo? Estamos já no mês de março. Esse mês de março estamos trabalhando com temas de quarta-feiras, março do milagre. E esse mês de março nós estamos ouvindo as mulheres pregar. Muitas pregadoras estarão pregando aqui todas as quartas-feiras no mês de março. Se você puder estar conosco, de certo Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Tá bom? Mês de março é o mês do milagre. Março do milagre. Tá certo? Sua presença nos faz bem. Toda sexta-feira temos Sexta da Palavra e todas as quartas temos a campanha Março do Milagre. Vocês são os nossos convidados para estar conosco. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Quero chamar a vossa atenção à leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Hoje eu vou ler o verso de número 15, que diz assim a palavra do Senhor. João 4,15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ontem eu estava comentando com vocês a necessidade que Jesus teve de entrar em Samaria. E não era por acaso. Jesus, na verdade, queria restaurar Samaria, usando aqui algumas pessoas que não tinham uma boa reputação na cidade. E foi quando Jesus entra dentro em Samaria, se assenta ali na beira de um poço por nome Poço de Jacó. Eu disse também que tinha poço mais próximo para que Jesus viesse se assentar, mas ele foi no poço mais longe, porque Jesus sabia que diariamente, como de costume, algumas pessoas, mas único, exclusivamente, essa mulher samaritana, ela escolheria também, tinha escolhido também ir ao poço de Jacó, que era um poço mais longe de Siquém, devido à situação que ela estava vivendo na cidade, devido ao conceito que ela representava na cidade. Ela tinha uma má reputação para os samaritanos. Por isso, essa mulher, ela ia buscar água no lugar mais longínquo. Além dela buscar água no lugar longe, ela ia no horário diferente. Um horário que uma pessoa de sã juízo, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que era de boa com a sociedade, ou estivesse vivendo a vida que não lhe comprometia a sua moral, elas não iriam no horário alternativo, que era o horário que esta samaritana acostumava ir, era o horário da meio-dia.
Mas as donzelas escolhiam o horário no período da manhã ou no período da tarde. Então esse era o horário das donzelas, que desciam para buscar água no poço. E de certo, essas donzelas iam nos poços mais próximos da sua casa. Quem estava bem não tinha por que ficar se escondendo, né? Então as donzelas iam nos lugares mais próximos e não tinham por que se esconder. Diferente da samaritana. A samaritana, ela ia num horário diferente, um horário que ninguém gostaria de estar, que era ao meio-dia, que era na hora que o sol estava caustigante, o sol forte. Era um horário improvável para as donzelas, mas um horário provável, aceitável para alguém como a samaritana, que não representava bem a sociedade. Então Jesus sabia disso. Então eu quero dizer para você nesta manhã de domingo que o Senhor sabe da sua situação. Ele sabe da tua história. Ele sabe também da história da tua Samaria. Da tua Samaria. Ele sabe do que aconteceu, sabe das rejeições, sabe por que o samaritano foi levado cativo para si. O que levou o samaritano a ser levado cativo? Ele sabe tudo isso. Mas aquele dia Jesus precisava mudar a história de alguém. Então Jesus está na beira do poço quando a mulher desce para tirar água. A samaritana. E possivelmente ela deve ter pensado também. Eu achava que só tinha eu na cidade que era uma pessoa errada. Mas ela quis dizer que tinha mais gente. E esse mais aqui era o próprio Senhor que estava ali esperando ela. Como ela não conhecia, ela achava que tinha mais alguém que estava comprometido com a sua moral. Mas Jesus estava usando aqui algum subterfúgio para encontrar com esta mulher, para mudar a história dessa pessoa. Você sabe que o nosso Deus faz isso? Quando Ele quer mudar a sua história. Quando Ele faz necessário estar na tua história. Ele cria meios, Ele rompe barreiras, preconceitos. Geograficamente falando, Ele pode ir no lugar diferenciado, no lugar rejeitado, no lugar que não lhe aceita, mas Ele faz isso por você. E Jesus se aproxima do poço enquanto a mulher samaritana está tirando água. E Jesus pede a ela água. E ela questiona Jesus. Ela faz aqui um questionamento porque ela via que esse homem que estava pedindo água, que ele era um judeu. Quem sabe devido à forma que ele estava vestido. E a mulher samaritana, quando Jesus pede água, ela disse para ele: mas sendo tu judeu, você pede água para mim, que sou a mulher samaritana? Você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Somos brigados. Vocês não são bem-vindos aqui. Assim como eu também, o meu povo não é bem-vindo no meio de vocês. Como você me pede água? Mas na verdade Jesus não queria água literal da mão dessa mulher. Jesus estava criando situações para mudar a história desta mulher. Foi quando o diálogo começa e a mulher disse para ele que estava errado aqui.
foi quando Jesus disse para a mulher se ela soubesse quem lhe estava pedindo água, ela faria o contrário, ela pediria água para ele, para quem estava lhe pedindo. E ele lhe daria águas vivas. Porque Jesus disse, quem bebe desta água volta a tomar, ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava falando da sua palavra. Jesus estava falando da mulher aceitar ele como Messias, como Senhor. Porque se ela aceitasse Jesus como Senhor, como Messias, jamais ela voltaria a ter sede. Então aqui que eu quero que vocês entendam. Mas voltaria a ter sede de quê, pastor? Eu disse aqui que esta mulher samaritana ela é uma mulher comprometida com a sociedade. Uma mulher que fazia algumas coisas que não era legal. Ela estava, na verdade, violando os mandamentos, as leis. Ela tinha entregue a sua vida, quem sabe, para uma vida mais fácil. Ela não tinha um compromisso real com a família ou com a sociedade. Ela tinha a sua vida comprometida, a sua moral comprometida. Existiam muitas coisas nesta mulher que fazia que ela fosse a pior pessoa de Samaria. De certo, ela estava vivendo uma vida que até mesmo lhe envergonhava. A vida da mulher samaritana era uma vida que não dava para se espelhar nela, não dava para ser referência para as demais mulheres ou as moças da época. Muito pelo contrário, ela era repugnada devido ao seu comportamento. Então, o que é ter sede, voltar a ter sede? É quando você está vivendo a vida sem Deus. Uma pessoa que está vivendo a vida sem Deus, ele tem sede de todas as coisas que o mundo lhe proporciona. Você pode ver alguém que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o Senhor. Por exemplo, nós passamos agora o mês de carnaval. Quantas pessoas que passaram noite por semana, longe da casa, da família. E não vou dizer que eles não riram, que eles não se alegraram. Sim, riram, se alegraram, tiveram os seus momentos de prazeres. Isso é bíblico. Só que isto é ter sede. Quem pulou a noite quer pular a noite, quer voltar a outra noite, porque eles começam a ter sede. Eles começam a ter sede das coisas deste mundo, das farras. Eles começam a ter sede de água para o seu corpo físico, de trazer a alegria momentânea para o seu corpo físico. Então, eles voltam a beber da água. A Bíblia diz assim que é como o cão que volta ao seu vômito. Ele vomita, mas depois ele volta a alimentar-se do próprio vômito. Isto é uma pessoa que sente sede do mundo. Ele está pecando hoje, mas ele volta amanhã. Porque o seu corpo tem sede das coisas do mundo. Uma vida, um homem ou mulher que vive uma vida sem Deus, ele vive uma vida de pessoas insaciável. Uma pessoa que tem sede diariamente das coisas deste mundo. Sede do desejo. Sede da promiscuidade deste mundo.
sede do pecado, sede de viver uma vida descomprometida. Então eles vivem uma vida de sede, eles têm sede das coisas deste mundo. Agora Jesus estava oferecendo para esta mulher uma fonte que ele daria para ela, e esta fonte fazia com que ela não viesse a ter mais sede. Porque Jesus estava oferecendo para esta mulher uma fonte. Jesus estava dando para ela o direito dela ter uma fonte dentro de si. E eu disse esses dias que existe diferença de cacimba ou de cisterna e de fonte. Quem é cisterna? A água de cisterna daqui a pouco está cheirando mal. A água de cisterna, a cisterna retém água. A cisterna, ela não distribui água, ela retém água. Porque ela sabe, se ela distribuir água, ela vai ficar seca. Mas cedo ou mais tarde, ela seca. A fonte é diferente, a fonte é aquilo que transborda. Então, quando Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria da água e eu te daria águas vivas. Faria uma fonte em você. Faria uma fonte em você. Porque quem bebe da água que você está tirando, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, águas vivas, jamais terá sede. Então Jesus estava dizendo para a mulher as seguintes palavras: o homem ou a mulher, sem a minha presença, sem a presença do Pai, eles são sedentos das coisas deste mundo. Eles são insaciáveis. Ele peca hoje, peca amanhã, peca depois. Eles estão com sede. O seu corpo está com sede de pecar. Então eles vivem com sede das coisas do mundo. Mas quem bebe da água que eu lhe der, e eu faço de você uma fonte, você passa a não ter mais sede das coisas que o mundo lhe proporciona. Porque você vai se tornar uma fonte. Você terá uma fonte, você terá a minha presença em você. Olha que interessante. Você vai ser uma fonte de águas vivas. Agora, você não vai ser aquela pessoa que vai ficar retendo as coisas. Mas você vai ser uma fonte, você vai transbordar para outras pessoas. E você vai fazer com que as outras pessoas que receberem esta água, que eu estou te dando, se eles receberem também desta água, eu farei deles também uma fonte. Interessante, a fonte, se você joga alguma coisa, um lixo na fonte, a fonte joga fora. Se você tenta, por exemplo, entulhar a fonte vai jogando os entulhos fora. Agora, se você joga alguma coisa numa cisterna, o lixo fica. Porque a cisterna aceita. Porque a cisterna retém. Assim é um homem ou uma mulher sem Deus, ele retém o pecado. Eles retêm. Então, a alegria essa sede do mundo é momentânea. Daqui a pouco a cisterna está rachada, vazia, sem água. E essa cisterna pode estar cheia de animais peçonhentos. A fonte é diferente.
Então Jesus ele está oferecendo para a mulher samaritana uma fonte. E se você receber a minha palavra, se você aceitar, eu vou fazer de você uma fonte. Aí a mulher, quando ouve as palavras de Jesus, ela disse para Jesus: eu quero desta água, faz de mim, eu quero. Faz de mim esta fonte. É interessante que mudança você não fala que você mudou. Você pode falar para mim que você tem mudado, mas eu não estou vendo nada. Então mudança se vê no seu comportamento, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de andar. Assim como você percebe uma fonte, você percebe também uma cisterna. Uma cisterna você passa hoje, você vê aquela água parada, amanhã você passa de novo, possivelmente você vê alguns resíduos naquela cisterna. A fonte é diferente. A fonte sempre tem águas vivas, porque é água viva. A cisterna é água morta, é água sem vida. Então eu quero dizer para você, ou para vocês esta manhã de domingo, nós sem Jesus somos águas mortas. Somos cisternas rotas, com os defeitos, com os trincos. A cisterna, ela vai perdendo o seu nível de água. Ela vai deixando de ser, porque ela vai se deteriorando, vai perdendo a sua qualidade. Ela perde a vida. A fonte é diferente, a fonte é vida. Então Jesus estava oferecendo para a mulher samaritana vida. Vida. Então quando ela ouve as palavras do Senhor, ela diz: Senhor, eu quero desta água. Ela entende que Jesus é o Messias. Ela larga o cântaro. Aquele cântaro tinha história. Ela larga o cântaro ali na beira do poço e ela vai à cidade, anunciando para as pessoas que ela conhecia, que ali estavam, dizendo: vem ver, eu achei o Messias. Ele está ali, ele está aqui, vem ver. E diz a história que as pessoas, quando ouviram esta mulher, seguiram ela. Eu acredito que da forma que esta samaritana começou a expressar que ela tinha achado alguém que tinha revelado tudo, falado tudo da sua vida, ela estava dizendo que tem entre nós um profeta, tem alguém que nos conhece, e ele contou toda a minha história. É um profeta. E ela conduziu uma boa parte da cidade até Jesus. Interessante que quando as pessoas chegam, começa ali a falar com Jesus, diz que eles gostaram tanto da fonte que era Jesus, que eles pediram para Jesus ficar na cidade 2 dias. Aí no final, eles disseram para a mulher samaritana: olha, agora nós não cremos pelo que você falou, pelo que você contou, que ele era um profeta, que ele falou tudo de você. Foi bom ouvir, mas nós não cremos, não acreditamos simplesmente porque você falou. Agora nós cremos e acreditamos porque nós mesmos ouvimos a sua palavra. Nós cremos que ele é a fonte, ele é o Messias. E ele fez de nós também uma fonte, porque ele é o Messias. Então a vida da mulher foi mudada. O sentido dela deixar o cântaro ali era
ela foi buscar água. Ela necessitava, possivelmente, da água que ela foi buscar. Mas quando ela encontrou a fonte, ela se esqueceu da cisterna. Ela se esqueceu da água que ela veio buscar. E ela foi anunciar às pessoas de Samaria que ela tinha encontrado a verdadeira fonte. A fonte que ela recebeu, a fonte que estava jorrando dentro dessa samaritana, fez com que a história dela viesse mudar. Agora esse preconceito desapareceu, essa mentalidade de rejeição desapareceu, e ela começou a anunciar para muita gente. E eu achei o Messias. Então, eu gostaria que você guardasse essa palavra. Jesus, Ele é a fonte que transforma. Jesus, Ele é a água, a verdadeira água da vida. Ele é a palavra. Uma palavra que muda a história. Uma palavra que faz você voltar a sonhar. Jesus é a fonte da água viva. Jesus, Ele é a fonte da vida eterna. Jesus, Ele ressuscita os seus sonhos. Jesus é aquele que ressuscita os seus projetos de vida. Jesus é aquele que ressuscita uma verdadeira crença, um verdadeiro Deus em você. Jesus, Ele é a fonte. Ele é a verdadeira água da vida. Jesus é aquele que transforma, aquele que faz jorrar em você a verdadeira água da vida. Então Jesus, nesta manhã, também quer fazer de você uma fonte. E quer mudar também a sua história, assim como Ele mudou a história da mulher samaritana. Possivelmente, o comportamento dessa mulher se tornou outro. Alguém que via aquela mulher, que tinha visto ela, agora passa a ver ela de uma forma diferente. Diferente. Talvez o seu horário de buscar água também mudou. Ela deixou de ir ao poço no horário de sol caustigante e ela passa a buscar água no horário das donzelas. Ela tinha história para contar. Se ela fosse abordada por alguém, ela sabia muito falar sobre a verdadeira água. Ela sabia muito falar sobre a fonte da água da vida. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou orar. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo domingo. Se Deus nos permitir, a semana que vem estaremos juntos aqui para meditarmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus e Pai, sou agradecido pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. E um dia de paz, um dia de bênção para nós. É o nosso pedido, já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não vou mais chorar.